Olá, eu sou Tatiane Lazier Leão, sou professora de Educação Física, licenciatura e bacharelado. Também sou professora de Pedagogia. Atualmente, eu tenho duas atuações profissionais, uma é voltada à escola e outra voltada à recreação. Na escola, eu trabalho com crianças de 3 a 5 anos, com a disciplina de ginástica e também balé infantil. E na escola eu também trabalho com ensino fundamental 2 e ensino médio na Secretaria de Estado de Educação do Governo do Paraná. Eu também tenho outra frente de trabalho que é a recreação. A recreação nós atendemos a todas as faixas etárias, desde o 0 aos 120 anos. Nós atendemos públicos variados e com necessidades variadas. Hoje eu vou falar para vocês sobre atividades voltadas para um público que vai do 1 ano de idade até os 4 anos, até próximo aos 4 anos, né? Até a finalização dos 3 anos ali completos, né? Até quando a criança faz os 4 anos. Bom, primeiro eu vou falar para vocês qual que é a minha experiência sobre isso. A minha primeira atuação profissional na área da educação foi dentro de uma escola, de um centro de educação infantil. Nesse lugar eu era professora de educação física e também professora do berçário. Então eu estudava e lia muitas coisas sobre desenvolvimento infantil, mas eu tinha pouca aplicabilidade, poucos livros de aplicabilidade, ou seja, eu via muitas teorias sobre o assunto e poucas dicas do que fazer em cada faixa etária, exercícios e brincadeiras mesmo para cada faixa etária. A gente conhece muitas brincadeiras cantadas, essas brincadeiras cantadas elas são bem proliferadas, né? Várias pessoas conhecem, mas de exercícios mesmo para essas crianças são poucos. Eu fui buscar algumas coisas lá na área de fisioterapia, que falava sobre o desenvolvimento infantil e que dava algumas opções de brincadeiras, de exercícios lúdicos para fazer com as crianças nessa faixa etária para auxiliar no seu desenvolvimento. Depois dessa experiência foi que eu entrei na recreação. Então eu já peguei tudo aquilo que eu tinha conseguido construir dentro da educação infantil e levei para a recreação. Por isso hoje na nossa empresa, que é o Clube dos Recreadores, a gente atende todas as faixas etárias, porque a gente foi ganhando experiências em todas elas ao longo dos nossos trabalhos. A recreação ela é muito legal porque ela te possibilita essas vivências variadas. E acredito que ela só tem a acrescentar no currículo e na formação do profissional, seja ele professor, seja ele recreador, em qualquer área que atue com as pessoas e que tenha que interagir com elas de alguma forma. Bom, para começar, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. A gente sabe que o desenvolvimento infantil ele é uma linha bem consolidada. Aquilo que se descobriu, as teorias que se tem sobre o desenvolvimento humano, elas são bem fortes, bem fundamentadas. É claro que tem algumas coisas que são teorias, ou seja, elas podem ser refutadas, eu posso fazer uma outra teoria em cima dela, então eu tenho várias teorias, a teoria bioecológica, a teoria ecológica, a teoria do processamento de informação, a teoria desenvolvimentista. Então, são teorias, são ideias que ainda podem ser interpretadas de outra forma. Porém, nesses estudos sobre o desenvolvimento humano, a gente tem algumas leis. Por exemplo, que todo desenvolvimento ele é encéfalo-caudal. O que isso quer dizer? Que primeiro a gente vai desenvolver as coisas relacionadas ao nosso encéfalo e depois ao nosso corpo. A gente pode observar isso muito claramente na formação do feto lá na barriga da mãe. Mas não é só isso. O seu aprendizado ele acontece antes do seu cérebro e depois ele se reflete no seu movimento. E isso é uma lei. O que isso quer dizer? Que não tem como alguém refutar isso. Isso já foi comprovado. É uma lei. Dentro de algumas teorias do desenvolvimento, eu gosto muito das ideias propostas por Galahu. E ele vai colocar para a gente algumas fases do desenvolvimento humano. A primeira delas é reflexiva. Essa fase é a fase do reflexo. Os movimentos que a criança faz têm a ver com sua sobrevivência. Por exemplo, a sucção para mamar, a pressão
pedal, o palmar, que é aquela pressão que quando você coloca o dedo assim na mão da criança, ela fecha. O chute, então aquele movimento que a criança faz com as pernas desde pequenininho, aquilo é uma ação reflexa. Então essa fase é uma fase de reflexos. Depois a gente vai entrar na fase motora rudimentar. Ela vai acontecer até os 2 anos de idade. Nessa fase, o bebê ele já começa a ter alguns movimentos que eles já não são reflexos, eles não são mais instinto de sobrevivência, mas eles vão se desenvolver mais para frente e se transformar, adquirir alguns padrões motores e se transformar no movimento que a gente realmente conhece. E depois a gente vai ter a fase motora fundamental. Essa fase ela é dividida em 3, a inicial, a elementar e o maduro. Aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre a fase reflexiva, um pouco sobre a fase rudimentar e essa fase inicial dos movimentos fundamentais. Então tá, vamos tentar colocar tudo isso, talvez você já tenha ouvido falar em algum outro lugar, vamos tentar colocar isso de uma forma prática, tudo bem? Então eu vou pegar um movimento, por exemplo, o movimento que o bebê nasce, ele faz de chutar, aquele chutinho que o bebê fica fazendo o tempo inteiro, quando a mãe vai colocar a roupa, trocar a fralda, isso é um ato reflexo do andar. A criança ela vai fazer isso de forma reflexa. Com o tempo, essa criança ela vai atingir alguns marcos motores. O que são isso? São fases da vida pelas quais ela vai passar, que elas podem acontecer um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas na maior parte das pessoas ela vai acontecer numa faixa etária específica. Exemplos de marcos motores: sentar, engatinhar, andar. Então esses são marcos que vão acontecendo ao longo da vida que a pessoa vai passando e eles são importantes. Então a criança ela está lá na fase reflexa, fazendo o reflexo do andar. De certa forma, isso é uma preparação para o ato de andar e é aí que a gente pode entrar com estimulação. Então a gente precisa que antes que ela ande, que ela sente e depois que ela sente, ela engatinhe e então ela ande. Aí a gente pode entrar com exercícios para ajudar no fortalecimento dessa musculatura, mas é importante esse conhecimento das faixas etárias, do que a criança está vivendo, para que a gente não torne isso algo precoce. Porque quando uma criança ela pula um marco motor, isso pode trazer um déficit para ela lá na frente. E é por isso que é importante a gente ter esse conhecimento prévio. Então a gente tem o ato motor reflexo do andar. Esse ato motor ele vai passar para a fase rudimentar, onde a criança ela vai fazer esse movimento, mas não de uma forma limpa, de uma forma organizada. Na fase fundamental, essa criança ela já tem o andar bem organizado, ela segue alguns padrões motores de como que o pé é colocado no chão, de levantar o joelho, da força, se ela é colocada na ponta do pé, se ela é colocada no calcanhar, isso já está desenvolvido ali na fase fundamental inicial. Depois a gente vai ter essa fase mais especializada que a gente não vai entrar nessa palestra, nesse curso agora, tudo bem? Então eu vou dar alguns exemplos de brincadeiras que vocês podem fazer para estimular essa habilidade motora que é andar. Então, quando a criança está lá na fase reflexa, a gente vai estimular essa criança ao sentar, porque isso é importante. O que o sentar nos proporciona? O que eu preciso para sentar? Você precisa ter força abdominal, a gente precisa ter também os nossos músculos dorsais bem fortalecidos. E a criança, o bebê, ele ainda não tem isso. Então a gente pode fazer exercícios como, por exemplo, dar a mão para ela, se apoiar para ela subir sozinho, nunca você forçar esse movimento e depois descer. E tudo isso envolve brincadeiras. Então, para quem atua em educação infantil ou para quem vai atuar como recreador em uma viagem da família, pode ir aplicando essas brincadeiras. Passada essa fase, a criança já sentou, a criança começou a engatinhar. Existem brincadeiras que eu posso fazer para estimular esse engatinhar. A gente diz que um brinquedo ele só existe para a criança se ele está na sua zona de visão e de alcance. Por que não você colocar um brinquedo mais longe para estimular ela a chegar até lá? Esse é um outro exemplo que é da fase
de engatinhar da criança que você vai estimulando essa habilidade dela. Aí a sua criança, ela levantou um dia sozinha no berço. Quando ela levantou sozinha um dia no berço, quer dizer que ela já está pronta para que você faça algumas brincadeiras para que estimule ela a andar. Então estimulamos ela a andar como? Colocando um brinquedo mais longe, o pai chamando de um lado, a mãe chamando do outro. E tudo isso vai construindo não só um aporte motor, mas também emocional, cognitivo. Ela passa a não apenas descobrir o mundo, mas a se descobrir. E essa autodescoberta é muito importante para o desenvolvimento infantil. Agora eu vou falar para vocês de como eu posso brincar com uma criança de 1 ano até 3 anos de idade. O princípio básico é: em que fase a minha criança está? Vamos supor que você é contratado para trabalhar num espaço Kids que atende essa faixa etária. Se você vai atender essa faixa etária, você tem que saber o que está acontecendo com ela. Por exemplo, você não vai dar uma tesoura na mão de uma criança de 1 ano para fazer uma atividade, para fazer uma oficina de origami, de mosaico. Você não vai fazer isso. Mas você pode estimular ela a cortar os papeizinhos, sim, quando ela tem um ano de idade. Então a gente vai fazer um grande mosaico, porque você tem uma turma mista de 1 ano a 3 anos naquele espaço Kids. A gente vai montar um mosaico enorme. A criança de 1 ano, ela vai rasgar os papéis. A criança de 2 anos pode colar os papéis. Você passa a cola e ela coloca os papéis. A criança de 3 anos, ela já pode te ajudar colocando a cola, né? Um pouquinho menos, com supervisão, mas ela pode ajudar, só cuidado para não pôr na boca. E a criança lá que está no final dos 3 anos, quase aos 4 anos, já pode te ajudar a cortar os papéis com a tesoura, a separar as cores. Então a criança de 3 anos, ela já pode separar todos os azuis de um lado, todos os amarelos do outro. E assim você vai construir uma brincadeira onde você vai conseguir colocar toda a tua clientela, desde que você saiba quais são os limites de cada um. Bom, agora vamos falar um pouquinho. Eu acredito que eu tenha conseguido fazer com que vocês percebam a importância da gente saber o que está acontecendo no desenvolvimento de cada faixa etária para a gente poder estruturar. O ideal seria que em um trabalho você tivesse, vou trabalhar só com crianças de 2 anos. Yes! Então aí todo mundo tem 2 anos, você tem os auxiliares, está todo mundo ali, você consegue trabalhar. Hoje eu vou trabalhar só com crianças de 3 anos. Que legal, só as crianças de 3 anos. Mas muitas vezes isso não é a sua realidade. Então você vai ter que pegar a mesma atividade e ir adaptando de acordo com a faixa etária. Lembrando que para cada faixa etária, a criança ela vai ter um tempo de permanência numa brincadeira. Uma criança de 1 ano ela vai ficar menos tempo numa brincadeira do que uma criança de 3 anos. Em compensação, uma criança de 3 anos vai ficar muito menos do que uma criança de 6 ou 7 anos. Por isso a sua brincadeira ela tem que ser estruturada para aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança de 2 anos, eu vou dar atividade pré-pronta. Eu não vou dar todo o passo a passo. Vamos supor que a gente vai fazer uma cestinha de Páscoa. O que a criança de 1 ano vai fazer? Vai só picotar o papel para colocar dentro da cestinha dela. O que a criança de 2 anos vai fazer? Essa criança ela já vai pintar a cestinha dela e picotar o papel. O que a criança de 3 anos vai fazer? Vai pintar a cestinha, vai picotar o papel e vai colar uns ovinhos do lado para enfeitar. O que a criança de quase 4 anos vai fazer? Vai ajudar a colar a alça, vai pintar, vai cortar os papéis para colocar dentro da cestinha e vai colocar os ovinhos também. Então você pode, de acordo com a faixa etária, ir colocando um grau de dificuldade na sua brincadeira. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre musicalidade, sobre brincadeiras cantadas aplicadas a essas crianças. A gente pode, desde a primeira fase lá que eu tô falando para vocês aqui do 1 ano de idade, do 1 ano até os 3 anos completos, beirando os 4, a gente pode trabalhar coreografias.
Então o bebê ele pode ser estimulado a 1 ano de idade a bater palma durante uma coreografia, a fazer careta, a levantar as mãozinhas. Ele já consegue memorizar essa sequência e repetir. Tanto é que as crianças, quando escutam parabéns, elas batem a palminha, porque elas associam a música ao movimento corporal. E a gente pode fazer isso em outras músicas, batendo os pezinhos no chão, batendo as mãozinhas, levantando a mão, fazendo careta, elas já conseguem te responder isso. E a gente pode ir incrementando essa coreografia até as faixas etárias maiores. Mas essa associação ela é importante tanto para o desenvolvimento da criança, como ela também é atrativa. Então a música ela tem essa atratividade para as crianças. Então é uma boa ideia aí você utilizar. Então eu vou dar um exemplo rápido, tá? Vamos supor que eu vou cantar A Cobra Não Tem Pé. A cobra não tem pé. Bate os pés. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Essa vai ser a coreografia da criança de 1 ano. Então, a cobra para 2 anos. A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Aí a cobra vai subindo, vai sim, e só vai mexendo. Agora para a criança de 3 anos. A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra vai subindo, vai se enrolando, vai. Aí a cobra vai descendo com a criança até o chão, enrola as mãozinhas. Então eu posso colocar mais movimentos e movimentos mais complexos dentro daquela brincadeira cantada, dentro daquela cantiga, dentro daquela coreografia. Tudo bem? Gente, eu estou preparando um material, um livro que vai abordar do 0 até os 3 anos completos, né? Até chegar aos 4 anos, não vai pegar a faixa etária dos 4 anos, com brincadeiras. Esse livro, ele não é só para recreadores, ele é também para recreadores, mas como para pais, para professores que queiram brincadeiras para fazer nessa faixa etária. Eu estou caprichando bastante, tentando fazer um material bem legal para a gente poder divulgar. Eu espero que logo esteja aí no mercado, porque estou tentando ser bem minuciosa mesmo para fazer algo bem bacana. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem me contatar, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, que é @TatianeLazier, que é com Y e 2 N's, mas vocês podem também falar comigo através do nosso Instagram do Sou Recreador. Tudo bem? Até uma próxima oportunidade. Tchau!